Hoje eu quero trazer uma palavra para os amados irmãos na carta aos Gálatas, Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 23 até o 29. Gálatas capítulo 3. Capítulo 3, versículo 23 até o 29. Amém? Acharam? Gálatas 3, 23. Diz assim: Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Para essa fé, que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Hoje eu quero pregar sobre um tema: condicionados a Cristo, a Jesus Cristo. Se nós sairmos fora desse padrão de condicionamento, a gente vai se perder de alguma forma. Infelizmente, como falamos inicialmente aqui, a fé vai exigir isso, porque desde o princípio, se nós formos observar, quando Deus estabeleceu a lei, vocês vão observar que Deus, quando estabelece a lei, não é para que você vivesse segundo aquele jugo da lei, mas que a lei, na verdade, ela tinha uma parte muito importante. O objetivo dela era nos conduzir à graça de Deus, que somente Jesus. Aí isso veio, e tive que esperar isso tudo. Então, Deus aqui anteriormente estava dando oportunidade para que as pessoas não saíssem fora daquele padrão. Quando se fala em lei, né, a Bíblia é bem clara, Jesus ele não veio para poder abolir a lei, acabar com a lei. Existe uma história muito aí fora, que é muito mal contada, que fala que Jesus veio acabar com a lei. Não, de maneira alguma. Ele veio justamente para poder cumprir a lei, para mostrar para nós, né, para poder mostrar para nós como devemos seguir, né, o nosso caminho. A lei, na verdade, ela era como um aio, um tutor, um guardião. Ela veio para poder nos conduzir até Jesus chegar. Não tem aquela coisa que muitos hoje usam, né? Abaixa um pouquinho. Você observa que existe aqueles carros que entrega, que conduz os alunos escolares, né? Os alunos. Qual é o objetivo daquele carro ali? É conduzir as crianças até o colégio ou até os seus pais. E isso tem que haver uma segurança. E a lei, na verdade, ela veio com esse único objetivo, de nos conduzir até Cristo. Não é uma coisa muito simples. Se você for observar, né, você vai ver que são 10 mandamentos. 10 mandamentos. 4 desses 10 mandamentos, né, eram relacionados a Cristo, e 6 deles
era relacionado ao próximo. Então essa era a intenção. A intenção era que a pessoa se unir as pessoas a Jesus e depois uni-las ao seu próximo. Na verdade, se estivermos unidos ao nosso próximo, estivermos em relacionamento com o nosso próximo, automaticamente estamos relacionados com Deus também, ou vice-versa. Não existe aquela coisa, eu estou com Deus, mas não estou com meu irmão, né? Eu estou com meu irmão, não estou com Deus. Não existe isso. Quem está relacionado com Deus, automaticamente ele vai se relacionar com o seu próximo. E vejamos aqui, o Paulo, ele procurando dirigir a igreja de Galácia, porque os Gálatas, na verdade, alguns deles estavam começando a voltar novamente a praticar as leis antigamente. Você vê que eles começaram, no capítulo 3 aqui, Paulo fala que chamando eles de insensatos, porque eles estavam retrocedendo. Então, na verdade, a intenção aqui de Paulo é mostrar para os Gálatas que somente Jesus, e nada mais do que Jesus. E às vezes é isso que está faltando hoje para nossas igrejas. Elas entenderem que não é simplesmente seguir um rótulo religioso, não é seguir um rito religioso, mas seguir o que Jesus nos ensinou. O nosso irmão aqui com sabedoria falou sobre o que Jesus disse uma certa vez, sacrifício não, mas misericórdia sim. As pessoas querem, se voltar. Nós temos aqui alguns casos na Bíblia, como a parábola do samaritano, que estava ali o sacerdote, o levita, que por conta da sua religiosidade, eles deixaram aquele homem no meio do caminho. E quantas vezes tem acontecido isso no nosso meio cotidiano? Às vezes a gente permite deixar o nosso amigo, o nosso próximo no meio do caminho para seguir algum rótulo religioso, e que esse rótulo, na verdade, não vai de maneira alguma te trazer um benefício que a qual a Bíblia nos ensina. Então nós falamos, se eu digo que estou com Deus, eu também preciso mostrar isso no meu dia a dia, nas minhas atitudes, também com o meu próximo. Jesus, ele veio mostrar isso, como eu falei, ele veio cumprir a lei. Não temos mais nada para poder fazermos a não ser seguir unicamente pela fé Jesus, como nós lemos aqui. E se nós não fizermos isso, de maneira alguma, nós vamos atingir o objetivo da nossa caminhada nessa terra. Quando Paulo fala que antes que viesse a fé, olha só, estavam sob a tutela da lei e nelas encerrados, estavam presos. E agora ele conclui, essa obrigação à lei, porque quando ela entrega você, a lei entregou você a Jesus, entregou nós a Jesus, ela encerra todas as suas implicações de outrora. Agora a nossa visão tem que estar em Jesus. A Bíblia diz bem claro, olhando para Jesus, é Ele. A visão nossa tem que ser Jesus. Se nós não estivermos ligados a Jesus, nós podemos fazer qualquer coisa possível, construir um templo, fazer vigília, fazer um monte, fazer oração, fazer uma série de coisas, mas se nós não estivermos ligados a Jesus, nada que nós fizermos vai garantir a nossa salvação. É muito preocupante hoje quando as pessoas estão ligadas a tantas coisas, menos aos princípios que Jesus nos ensinou. Eu gosto muito de ler e mencionar e sugerir para os irmãos o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. São 3 capítulos interessantes. Eu acredito que todos os apóstolos, principalmente Paulo, Tiago, João, todos os seus princípios que ele escreveu nas suas cartas às igrejas e ao povo, eles tiraram muito daquilo que está nesses 3 capítulos. Os 3 capítulos são primordiais e importantes para o nosso crescimento espiritual. E ali Jesus quebra muitos tabus, quebra muitos paradigmas que os fariseus, enfim, naquela época pregavam.
Porque o legalismo, na verdade, é justamente isso. O legalismo é a pessoa falar uma coisa, pregar uma coisa, na verdade, a vivência não é aquilo. E aí é o que está acontecendo hoje, né? Eu sempre falo, irmão, se todos nós formos nos unirmos em oração, as coisas vão mudar de uma forma extraordinária. Mas para isso precisamos estar, porque a intenção de tudo é o que está no coração. Qual é o motivo de nós virmos à igreja? Qual é o motivo de estarmos aqui na igreja? É realmente voltada para Cristo? Ou estamos voltados para alguma coisa que não seja Jesus? Talvez na teoria, talvez nas páginas, né? Nas leituras, nós pregamos Jesus, dizemos que vivemos com Jesus. Mas isso não importa para Deus. Não importa as leituras, não importa a teoria. O que Ele mais prima é o que? É a prática. Vivemos, e a lei tinha esse objetivo: nos dirigir nós até Jesus. A lei era exatamente aquele guardião, aquele carro escolar para conduzir os nossos filhos, os filhos aos seus pais, à escola e depois aos seus pais. Esses dias eu estava vendo uma reportagem num determinado lugar que estava onde foi assaltado na porta da escola ali alguns pais. E vejamos que uma dessas pessoas que conduzem, né, os filhos para a escola, dizia assim: olha, nós temos responsabilidade de conduzir e levar com segurança as crianças para a escola e depois levá-la de volta para os seus pais. Ali vimos um exemplo disso, a segurança, o guardião. E a lei, ela faz isso, né? Antes de Jesus voltasse, ninguém tinha a menção de quem era ele. Tanto que Paulo chama isso de mistério. Existia um mistério, né, chamado igreja. Um mistério a qual teria que ser desvendado, que somente foi desvendado quando Deus veio a esta terra. Quando a Bíblia fala, quando Jesus fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida, ele está dizendo: eu sou um modelo. Deus, ele veio a esta terra justamente para poder nos dar uma forma, porque antes disso a lei, ela implicava somente em regra, em rito, em cerimônia, mas precisava de algo a mais para a humanidade. Precisava de trazer às pessoas uma comunhão de uma forma completamente íntima para Deus. E somente alguém poderia conduzir isso. Você vai ler sobre os sacrifícios. O que eles faziam? O povo pecava, eles levavam um animal lá para o sacerdote, e aquele sacerdote levava o animal até o local do sacrifício e fazia sacrifício para o povo. Isso uma vez por ano. E aí todo o povo pecava, ele fazia todo ano as mesmas coisas. Mas quando Jesus morreu, quando Jesus veio, né, ele veio justamente para quebrar isso. Agora não precisa a gente mais trazer nada para poder, né, fazer algum sacrifício. Quando Jesus expira ali na cruz, diz a Bíblia que o véu, ele se rasga de alto a baixo, dando para mim, dando para você e para todos nós um livre acesso para podermos falar com Deus. Isso é muito bom. Deus quebrou essa barreira entre o homem e ele, né? Era justamente o que era essa barreira? Era justamente o pecado. E Jesus veio para poder ser esta ponte entre nós e o nosso Deus. Isso fez com que a gente hoje pudéssemos agora entender na forma prática e pela fé e como chegar até a Deus. É por isso que ele falou: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você olhar para Jesus como modelo, você vai entender
que Deus, o objetivo de Deus nessa terra é justamente isso, para poder nos dar uma forma, um modelo, um caminho, como podemos chegar até Deus. E vemos ali isso que a qual Deus fez por nós. E vemos aqui, né, ele falando agora, por esta fé, ainda no versículo 23, que no passado haveria de ser revelada, né? Não existia isso. Aí continua, de maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. E tem detalhe, também existia também essa questão da fé. Eu não falei inicialmente, era desde o início, né? Porque você levar um sacrifício para alguém, você também tem que crer, crer que teus pecados também serão perdoados. E ele continua no versículo 25, mas agora mudou, que veio a fé, agora que veio a fé, já não permanecemos mais subordinados ao guardião, agora não precisa mais você estar subordinado a rituais, porque você vai observar que quando Jesus ele fala em sacrifício não, mas misericórdia sim, está dizendo justamente para aqueles que ainda ficavam voltados para o guardião. Para você ter uma ideia, os fariseus ficavam aborrecidos porque alguém estava comendo, alguém estava trabalhando, alguém fazendo alguma coisa para o benefício próximo, ao seu próximo, no dia de sábado. Voltado, quantas pessoas hoje querem que os outros, né, se deu mal porque eu não vou agora largar o meu ritual, eu não vou largar a minha religiosidade para poder atender ninguém. Mas eu me lembro que quando estávamos dirigindo a igreja lá em Itaguaí, quantas vezes nós largamos culto para atender alguém nas suas casas? Larga tudo. Para que ficar se prendendo a rituais? Se for por causa de parar o culto aqui para podermos orar por alguém, a gente para o culto. Não tem esse negócio. O culto, na verdade, a liturgia das igrejas, elas não se limitam à regra. Não existe regra para isso. E nem devemos criar regra para isso. Que quando você cria essas regras, você fica preso a protocolos. É assim que viviam os fariseus, presos a protocolos, presos àquilo que eles achavam que era certo, que na verdade aquilo que eles achavam que estava certo, fazendo que o próximo não seria beneficiado. Por exemplo, aquela mulher foi pega em adultério. O que eles queriam? Que a lei fosse cumprida. Apedreja ela. Se você for olhar para o Código Penal, você vê que às vezes acontece isso. Você vai ver que os advogados são espertos, né? Eles conhecem, o advogado bom que conhece o Código Penal, ele vai saber que existe alguns pontos no Código Penal que fazem com que a pessoa que matou alguém seja até absolvido. Acontece isso. Mas por quê? Porque existem cláusulas que a qual vão trabalhar dentro vão trabalhar dentro da psicologia, a razão, o porquê, o objetivo, o propósito, e vão criar tantas coisas para poder absorver aquela pessoa. E no final das contas, eles convencem os jurados, o próprio juiz, que aquela pessoa matou. Tanto que você for observar lá no livro de Levítico, você vai ver que existia lá uma chamada cidade do refúgio. O que significa essa cidade do refúgio? Né? Essa cidade do refúgio era para aquelas pessoas que matavam, quando matavam alguém de uma forma sem propósito, né? Sem aquela cogitação, sem plano, né? Então eles matavam. Às vezes alguém, de repente, ele passou e algo caiu e matou alguém. Então existia um lugar de refúgio, por quê? Para que o vingador não vingasse sobre aquela pessoa. Então eles levavam as pessoas para o lugar de refúgio até que eles conseguissem, né, resolver o problema deles. Hoje eles querem usar. Então, no caso dessa mulher, eles não procuraram saber qual foi a razão, o porquê ela estava nessa vida. Não queriam saber por que ela acabou caindo em prostituição. Não existe um propósito de criar
um estudo para poder olhar para de alguém e dizer por que está passando por isso. E mesmo porque também só levaram a mulher, né? O homem não adulterou sozinha. Era outro problema. Então, eles viviam assim. Jesus veio quebrar esses paradigmas. Ele falou assim: se alguém não tiver pecado, atire a primeira pedra. E no final das contas ninguém, ninguém acabou fazendo nada. E vimos aqui que a dispensação era essa: levar e conduzir as pessoas a Cristo. O aio aqui, que é a tutela, ele não era aquele mestre, na verdade, apenas ele era o ajudante do mestre. Ele estava, a lei foi dada para ajudar as pessoas até chegar ao tempo de Cristo. Então, essa palavra aqui, tutela, aio, ela vem do hebraico, do grego, de paidagogos. O que é o pedagogos? Que nós conhecemos uns como pedagogos. O que é um pedagogo? Pedagogo, ele não é o professor, ele é o quê? O disciplinador. Então eles faziam a lei, ela tinha essa linha de disciplinar as pessoas para elas não voltarem, porque disciplina, um dia alguém perguntou para mim, sobre isso, porque alguém seria disciplinado, que olha, disciplina para mim, e segundo a Bíblia, ela é o quê? Ela não é para poder fazer, passar a mão de ego de ninguém. Disciplina é para poder dizer para a pessoa que ela não pode mais fazer aquele ato mate. Acabou. E a disciplina, é uma forma de ensinar as pessoas. Aqui, quando Paulo fala aqui no versículo 26, pois todos vocês agora são filhos mediante a fé em Jesus, dizendo, agora mudou a história. Outrora, nós tínhamos um problema sério sobre isso, de entender isso, mas agora, mediante a fé, todos agora em Jesus podem dizer, eu sou filho de Deus. E é muito, vocês chegaram a entender o que significa ser filho de Deus? Por exemplo, eu creio que aqui todo mundo aqui tem filhos. O que é ser filho? Você como pai, o que você quer para o teu filho? Você agora é pai de alguém, não é verdade? E tudo que nós vamos fazer é o quê? É beneficiar aquele filho. Nós lá em casa, praticamente a gente temos uma filha lá que ela praticamente invadiu a nossa casa, Isso e parece que não, mas ela faz parte da família. E os outros que estão distantes, quando chegam lá, eles chegam como se estivessem nas suas próprias casas. Eu, por exemplo, quando chego na casa da minha mãe, eu chego como se estivesse na minha própria casa. A minha esposa, quando chega na casa do pai dela, é a mesma coisa. E filho faz isso, filho faz essa ligação com o seu próprio pai. E quando Paulo fala que mediante a fé nós somos filhos de Deus, vai dizer, nós temos acesso ao nosso Pai. E o Pai, na verdade, ele vai se colocar como quê? Como provedor, como sustentador, como um guardador, como aquele que a qual sempre estará, sempre nos beneficiando com a sua bênção, com o seu amor. Isso é muito bom. Todos nós somos alcançados pela fé como filho de Deus. O batismo, na verdade, como Paulo fala aqui ainda, no versículo 26, no versículo 27, pois todos foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. O que significa o batismo, na verdade? O batismo, ele é uma demonstração pública que eu notifico a todos, que eu falo para todos bem claro, não é somente por palavras nem por letras, eu falo por atitudes que eu sou filho de Deus.
Por mais que em alguns casos não funciona assim, mas para os que vão ser salvos, agora diz, olha, e Paulo fala, todos vocês, porque todos vocês foram batizados em Cristo. Isto é, vocês foram batizados em Cristo. Tem alguma coisa interessante, amado? O que significa o batismo de Jesus? Você lembra que Jesus, quando chega lá para ser batizado por João Batista, João Batista, né? Ele fala assim, não sou digno, não, que cumpra toda a justiça. Era necessário que Jesus fosse batizado. Por mais que as pessoas pensem que não, mas Jesus ser batizado, para que ser batizado? Não, existe uma razão importante ali. Porque se Jesus não fosse batizado, ele também não iria poder prosseguir o teu objetivo, que era seguir até a cruz. A cruz, ela dependia do batismo de Jesus. Por quê? Porque quando Jesus ele se batiza ali, a parte simbólica ou a parte vital ali era o quê? Que ele assumiu ao batizar todos os meus e os nossos pecados. Ele assume. Então ele agora, a partir daquele momento do batismo, ele vai agora dizer, eu agora tomei posse de todo o pecado da humanidade. Ele pega aquele pecado, aqueles nossos pecados, todas as nossas falhas, ele joga sobre si, e a partir daquele momento agora ele vai trabalhar para chegar até a cruz, e para lá da cruz ele matar todos os nossos pecados. Foi lá na cruz. É por isso que foi importante, porque ele fala para João, vem que se cumpra toda a justiça. Porque se eu não for batizado, o povo não vai se livrar do pecado. Eu tenho que assumir esse pecado. É tanto que quando ele sai da água, acontece algo ali inusitado. Primeiramente, uma pomba, como símbolo do Espírito Santo, posa sobre ele. E depois, a voz do céu diz assim: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Há um prazer, uma satisfação em Jesus fazer aquele ato de assumir. Isaías 53, na verdade, está se cumprindo ali. Ele tomou sobre si todos as nossas transgressões, todos os nossos pecados. Se cumpre no batismo dele. Ele batiza e assume todas as nossas transgressões. Tanto que depois vocês observam que Jesus, ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E ali ele começa agora a fazer mostrar para o diabo que ele não tem mais poder. O diabo tenta de todas as maneiras neutralizar aquilo, porque ele de alguma forma também entende que o que Jesus fez ali no batismo. Ele tenta, vou tentar neutralizar esse negócio aqui, né? Vou tentar, como diz, fazer uma barreira para isso não prosseguir, porque se ele ceder, ele não vai prosseguir. Então que ele fala, se você transforma essa pedra em pão, isso ele começa a lutar. O primeiro princípio ali que Jesus luta, que Jesus mostra para ele a vitória sobre a carne. Ele não tem mais poder sobre a carne, não tem mais poder sobre a alma, não tem mais poder sobre o espírito. Acabou, não tem mais nada que o diabo pode fazer. Só que naquele momento ali, é claro, ele se afasta de Jesus, depois começa de outras maneiras a querer neutralizar Jesus, porque ele queria de todas as formas impedir que agora Jesus chegasse até a cruz, porque a sua perdição agora era a cruz, o seu problema agora era a cruz. Então ele tinha que de alguma forma não deixar que Jesus chegasse lá. Tanto que no Getsemane, antes de Jesus ser preso, o que acontece ali? Uma briga interna de Jesus e Satanás fala: não vai nessa, rapaz, vai ser. E ele ora: Pai, que o Senhor não me deixe, que o Senhor, eu não quero beber esse caso, mas não seja a minha vontade, mas seja a sua vontade. E quando Jesus expira na cruz, quando ele disse está consumado, Satanás ele bota a mão na cabeça e perde essa batalha. Porque
o pecado de todos nós. Jesus, ele mata a carne. Aonde estava o pecado? Na carne. Quer ver uma coisa interessante que Paulo fala em Romanos capítulo 8? Olha o que Paulo fala sobre isso. Interessante, versículo 3, deixa eu ver se é isso mesmo. Ele fala, olha só, ele está falando sobre isso. Versículo 3, capítulo 8, versículo 3, olha, porque aquilo que a lei não podia fazer, que era, matar o pecado. Lembra? A lei não podia matar o pecado, ela podia apenas nos conduzir a Cristo, mas continuávamos sempre com a culpa do pecado. Ele fala, aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne. Aí ele fala, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne de homem pecaminosa, e nos diz respeito ao pecado. Assim Deus condenou o pecado aonde? Na carne. Quando ele morre também os nossos pecados. Por isso que ele fala aqui no versículo 1: portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando estamos condicionados a Cristo, o pecado, o diabo não pode mais acusar você. O diabo não pode mais apontar dedo para você, porque você está protegido pela graça de Jesus. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós dado a beber de um só Espírito. Todos nós temos um só líquido a beber a cada dia, o líquido do Espírito Santo. É Ele que vai trazer essa harmonia. Então Jesus falou assim: olha, eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, e Ele vai guiar vocês, Ele vai orientar vocês, Ele vai ensinar a vocês, Ele vai fazer lembrar a vocês tudo aquilo que eu tenho ensinado. É por isso que temos que sempre nos pedir: Senhor Espírito Santo, não afaste de mim, porque é Ele que vai segurar Jesus em você. Ele é a única forma de você não perder esse condicionamento a Cristo, perder essa vida em Cristo. E Paulo fala para nós nos revestirmos de Cristo. Isso é, vamos vestir a roupa de Jesus e colocar ela em nós. Porque quando alguém olhar para você, olhar para mim, olhar para todos nós, e se ali estou vendo não qualquer pessoa, mas um cristão. É assim que lá no capítulo 11 foi a primeira vez chamado cristão para a igreja de Atos dos Apóstolos, os cristãos lá de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque eles tinham uma vida igual a de Jesus. Então é preciso que a gente entenda isso no nosso viver. E Paulo fala: se vocês são de Cristo, isto é, existe uma filiação com Deus, isto é, estamos envolvidos com o amor que está em Cristo, com a fraternidade que está em Cristo. Aí Paulo fala ainda em Efésios capítulo 2, versículo 15, olha, Cristo aboliu a lei dos mandamentos de forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si uma nova humanidade. Lembra? Tinham 10 mandamentos, certo? Eu falei 4 deles relacionados a Deus, e 6 deles, que são os 6 últimos mandamentos, era relacionado ao próximo. E Jesus chega e fala: olha, amar a Deus sobre de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E depois vem o segundo mandamento: amar o seu próximo como a si mesmo.
Isso quer dizer o seguinte: Jesus dizendo, ele não estava desfazendo dos 10 mandamentos, ele estava apenas simplificando que você ama Deus e ama o seu próximo. Acabou, não vai ter problema mais, acabou. E talvez seja esse o problema nosso hoje. A gente quer inventar moda, né? E nós temos de inventar modas. Quando você olhar para alguém que está ao seu lado, ao seu próximo, olhe para ele como que alguém puder, como que você quisesse, como alguém olhasse para você. É por isso que diz lá no capítulo 5 de Mateus, fala assim: olha, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, se eu quero alcançar misericórdia, se eu quero que Deus tenha misericórdia de mim, eu preciso também ter misericórdia das pessoas. Jesus um dia contou uma parábola, ela é interessantíssima, sobre os dois credores. O primeiro credor, o rei chegou, chamou ele lá e disse: olha, você deve me pagar. Não posso pagar, eu não tenho como pagar. E naquela época a paga era com os seus filhos, com a sua esposa, com as suas famílias, né? Tinha que entregar tudo para ser escravo, né? E ele chorou lá com o rei acabou perdoando ele. E quando ele sai ali da sala onde ele tinha se reunido com o rei, ele encontra com o credor que devia a ele muito mais baixo do que devia o seu rei. E aí ele pegou lá e começou a maltratar o seu credor, e o rei soube disso e teve ali a sua penitência. Às vezes nós queremos muito cobrar os outros, precisamos nós entender que Deus nos perdoou. A oração do Pai Nosso, né, que eu não sou muito eu sempre ensino que você não pode orar citando palavras, você tem que orar com o seu coração. Mas uma coisa que ensina o Pai Nosso ali é que perdoa as nossas ofensas, como nós temos perdoado o quê? Os nossos devedores. O perdão, ele vem quando nós nos dispusemos a perdoar. O perdão vem quando nós queremos perdoar as pessoas. E Jesus, ele veio para ensinar isso para a gente. Olha para Jesus quando estava na cruz. A primeira palavra que ele fala na cruz é exatamente essa: perdoa-os, ó Pai, eles não sabem o que fazem. A verdade é que o ser humano, ele vive, sabe, num mundo espiritual tão cegos, tão preso a esse mundo que ele não consegue entender. E nós que somos a luz é que temos que iluminá-los, que temos que levar o entendimento a eles. Paulo disse, em Filipenses capítulo 2, versículo 5: tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. A mente de Cristo. Pensar como Jesus pensou. Uma vez, ou muitas vezes, que a gente vai aconselhar alguém como resolver aquele confronto, né? Que as pessoas têm um com o outro, né? E sempre vai ter isso, não tem jeito, né, irmãos? Não adianta você fugir de confrontos. E quando estiver na nossa terra, vamos ver confrontos. E Jesus sempre sabia lidar com isso. Irmãos, quer ver uma coisa interessante? Jesus só foi começar a discutir, entre aspas, com os fariseus e escribas quando estava próximo da sua morte. E mesmo por quê? Porque ele queria provocar justamente isso, que levasse ele à cruz. Mas antes disso, você vai observar que Jesus falou, por exemplo, ele chega em Nazaré, ele é preso, ele não discute com ninguém, o que ele faz? Simplesmente ele vai embora. Isso no início do ministério dele. Em outros casos mais, ele não discute, ele vai embora, ele começa só a confrontar os fariseus quando estava próximo já da sua crucificação. Então, amados,
E uma forma de Deus, olhando para Ele, quando nós nos condicionamos a Cristo, a gente vai entender como resolver esses problemas. Nunca julgar um ao outro, viver sempre em função de abençoar um ao outro. E aí Paulo, ele continua falando aqui sobre isso, no versículo 28, ele fala: assim sendo, né, vocês estão revestidos de Cristo, já vestiram a roupa de Cristo, né? Aí no versículo 28 ele fala: assim sendo, não pode haver judeu nem grego, não tem essa diferença mais, e nem diferença entre escravo nem livre, de homem e mulher, porque todos vocês são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, vocês são de Cristo? Perguntou para os gatos. Nós somos. Então, se vocês são de Cristo, agora a coisa melhorou, porque todos vocês também serão descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Lembra que nós cantamos aqui inicialmente sobre as promessas de Deus? Quando Abraão, ele chega ao clímax da sua vida, ele chega ao momento crítico da sua vida, Deus manda ele sair da tenda, olhar para o céu e dizer: se você puder, conte as estrelas, porque assim será a sua descendência. Eu aprendi isso agora. Às vezes eu olho para a estrela, a promessa de Deus na minha vida é muito grande, porque eu estou debaixo da promessa de Deus. Eu sou descendente de Abraão, você, meu amado, é descendente de Abraão. Sobre você existe uma promessa. Então, por isso, vamos nós nos condicionarmos ao que Jesus nos ensinou, e se assim for, eu tenho certeza que vamos viver em paz. Se você viver, como é que você busca paz com Deus? Não existe outra forma a não ser em Cristo. Ele é a razão da nossa paz. Ele é a razão do que vivermos em paz ou não com Deus. E para concluirmos hoje, eu quero deixar aqui duas frases para vocês. A primeira dela é: pense como que você estivesse vestido a vida de Cristo como uma roupa. Você, por exemplo, quando você vai ser uma roupa de um soldado, de um militar, você está ali, né? Tanto eu como o Silvio vestimos as roupas militares, e você tem que andar segundo o quê? As regras que a qual contém lá dentro. Você não pode fugir. Quando você foge, você é penalizado. E assim também nós viver e pensar como que estivesse vestido a roupa de Cristo. Aí tem aquela coisa. Existe uma brincadeira que eu escutei uma ilustração interessante muitos anos atrás. Eu queria contar ela agora com os irmãos. Que um irmão comprou um carro bonito, sabe? Um carro lindo. E aí o rapaz, aí do carro, sem querer, e bum, atrás do carro dele. Aí o irmão, sabe, saiu furioso. Não tem aquele pessoal que motorista que fica feroz quando alguém bate no carro atrás do carro dele? Por que você fez isso? Não, desculpa, eu quero pagar. Não quero também que você pague também não. Aí não queria que eu pagar, fico com raiva. Aí ele foi para consertar o carro, muito chateado, um absurdo, esses motoristas, parece até alguém que eu conheço, né? Meu Deus do céu! E aí ele foi lá, botou o carro para consertar. Aí depois que o carro estava pronto, foi buscar a conta. Aí o irmão deu a conta para ele olhou para a conta e disse: um absurdo isso aqui, me cobrou o olho da cara, rapaz, o que é isso? Mas tudo bem, não tem problema não, está aqui o pagamento. Ele pagou e foi embora. Aí ele está lá, aí o carro arrumadinho, está dirigindo o carro, e vem aquela coisa: rapaz, Deus me abençoou com o carro, Deus abençoou isso, abençoou com a minha família. Aí vem aquela voz sua no seu ouvido, diz assim: viu a tua esposa? Meu Deus, que linda! Ela é a expressão da beleza mundial do mundo. Não tem coisa melhor do que uma bonita do que ela. Então foi eu que te dei. Não, obrigado, Jesus. Obrigado pela esposa que me deu. Os seus filhos. Senhor, são as melhores crianças. São as minhas preciosidades, como eu chamo os meus netos lá. Então fui eu que te dei. Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor me deu aquelas crianças lindas e maravilhosas. Aí o Senhor assim: esse carro? Não, Senhor, esse carro aqui é uma... Aí ele ligou: rapaz, eu tenho algo para me retratar, né? Eu me excedi.
que se for o senhor que me deu isso aqui, eu também me cedi. Aí ele foi e voltou, foi lá na oficina. Quando chega na oficina, aí aquele lanterneiro disse: olha, eu me desculpe, senhor, mas eu te dei a conta errada. Essa conta, isso aqui, era mais baixa do que é o valor. Me perdoe, eu vou devolver. Diz: não. Aí ele já está consciente, já condicionado em Cristo, já revestido com a roupa de Cristo, disse: não, eu quero vir aqui para te pedir perdão pela minha grosseria, uma atitude errada em concluir. Não, paga com o dinheiro, não tem condição. Escute aqui. Ele estacionou o carro de novo, senhor. E o que aconteceu? Bateram atrás dele de novo. Bateram. Aí ele saiu do carro, olhou para o céu e disse: Senhor, bateram no teu carro outra vez. Agora vamos consertar. Está entendendo? Quando você está condicionado a Cristo, quando você veste a roupa de Cristo, as coisas mudam, a sua mente muda, você pensa o que Jesus pensa, você vai analisar como Jesus analisa a situação que está ali ao teu redor, é a circunstância que está passando. E por último, a segunda coisa que eu quero que os irmãos entendam nessa conclusão: deixe que Cristo viva livremente através de você. Deixa Ele, que fale Ele. Tem coisas, amados, que não vale a pena nós discutirmos. Vai coisas que você não vale a pena você confrontar. Tem pessoas que gostam de arrumar problema em tudo, né? Deixa eles. Agora há pouco mesmo eu estava vindo para cá e o cara me querendo me cortar, sabe assim, em cima da linha de trem. Esse cara, aí eu fui, reduzi o correio, encostou, deixei esse, então vai, você quer, aí saí dali do trem e deixei ele passar. Você vai estar com pressa, vai embora, meu irmão. Fique tranquilo, sem problema nenhum. Tem pessoas que não vale a pena. Não vale a pena você discutir determinadas coisas. Eu tenho razão. Não, um revestido de Cristo, o que veste a roupa de Cristo, nunca vai falar essa coisa. Ele nunca vai dizer que eu tenho razão. Quem tem razão é Deus, somente Ele. E quando nós estamos condicionados a Ele, vivemos em menção dEle. Eu quero citar aqui que Paulo fala justamente aqui pertinho de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Todos nós conhecemos essa passagem. Ele fala assim, o versículo 19 diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu estou morto para a lei. Jesus não morreu? Sim ou não? Então eu também morri. Se eu morri, se ele morreu, eu morri juntamente com ele. Quando você aceita Jesus, você está morrendo com Jesus. A lei, os princípios, as ordenanças e etc. não existe mais. Eu agora estou crucificado com Cristo. O meu viver agora é viver de Cristo. Eu falo aquilo que Cristo fala. Eu penso aquilo que Cristo pensa. Eu ando como Cristo anda. Como diz lá João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Você que diz que está com Ele, deve andar como Ele andou. Para esse negócio de querer andar segundo os seus princípios. Todas as vezes, eu vou dizer bem claro isso, irmão, então eu vou falar, todas as vezes que o homem tenta andar segundo a sua forma de ver, sempre vai dar as coisas erradas. Jesus estava pensando sobre algo que o Salomão falou no capítulo 16. Todos nós temos projetos, todos nós temos planos, e não é errado você planejar as coisas, não. Mas até para fazer projetos, até para fazer planos, tem que fazer debaixo da graça. Ele falou no capítulo 16, versículo 1:
há planos, há projetos que procedem do coração do homem. É isso mesmo? Eu projeto, eu penso, eu vou fazer uma casa assim, quero comprar um carro assim, eu quero fazer uma viagem assim, quero fazer assim, eu quero ser assim, eu quero. Opa, peraí! Você planejou? Agora vem a segunda parte do versículo. A resposta vem da boca de Deus. É Ele que resolve se você vai ou não continuar esse projeto. O condicionado a Cristo, o cara revestido de Cristo, ele vai viver assim. Vai saber, como Paulo falou aos Filipenses, né? Eu sei viver, eu sei me contentar com pouco e com muito. Eu posso, se eu tiver muito, eu vou ser um cristão. Se eu for pouco, eu vou continuar sendo cristão. Eu não vou mudar a minha forma de viver. O cristão revestido de Cristo, aquele condicionado a Cristo, ele não vai mudar a sua forma de viver por circunstâncias, ou por ter ou por não ter, porque na verdade isso não pode nunca mudar a nossa forma de pensar. Eu tenho que viver da mesma forma. Se eu posso, vou continuar sendo Cristo. Se eu não posso, vou continuar se vivendo com Cristo. E assim por diante. Que nessa noite nós temos que entender que precisamos viver condicionados a Cristo. A lei acabou. Não que ela acabou, mas as suas ordenanças, como diz Paulo, elas foram todas aplicadas em Jesus. Hoje, o que está sobre mim e sobre você é a graça de Deus. Mas isso não quer dizer que a graça vai isentar você de lutas e adversidades. Porque a resposta que Deus deu a Paulo no capítulo 12 de 2 Coríntios foi exatamente essa: a minha graça te basta. É ela que tem que ser o nosso sustento. Se você não estiver sustentado na graça de Deus, eu lamento dizer para você que você está perdido. Mas estamos debaixo da graça, tudo está perfeito. Salvação pela graça, e devemos continuar vivendo pela graça. Amém?